Existe um texto na Bíblia que resume toda a história de Jesus, de onde ele veio, o que ele fez e como ele subiu aos céus. Eu estou falando de Filipenses capítulo 2, dos versículos 5 até o versículo de número 11. Esse é o texto que nós vamos trabalhar hoje. Eu quero apresentar a maneira como nós vamos trabalhar. Será através dessa plataforma, com essa temática aqui, ó, Filipenses capítulo 2, dos versículos 5 a 11, o hino que revela quem Jesus é. E aí nós temos aqui já praticamente o detalhe de como nós vamos trabalhar. Jesus no trono, Jesus na cruz e a exaltação suprema. Jesus retornando aos céus. Eu me chamo Francinilton Silva Chagas. Este canal é um canal que foi desenvolvido para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, para que possamos crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Vamos para a nossa aula de hoje, tá bom? E aí eu quero, desde já, agradecer a todos e apresentar o que nós vamos trabalhar. Nós vamos lá? Muito bem, aqui nós temos a ideia. A ideia está aqui, querido. Jesus nos céus, Jesus na cruz e Jesus retornando novamente. Vamos ver o que o slide diz. O que nós precisamos entender? O que nós precisamos entender? Primeiramente, o contexto de Filipos, daquela cidade onde a carta foi escrita. E aqui do lado aqui nós temos o quê? A cidade e a igreja. Filipos, uma colônia romana estratégica na Macedônia. Cultura de status. Tinha como valorização extrema títulos, cidadania e poder. E o problema é que essa cidade e a igreja estava ali desenvolvendo no seu contexto. Conflitos internos, ego, falta de unidade entre os irmãos. Então nós temos aqui, desse lado nosso aqui, nós temos praticamente o contexto. E o que Paulo, nesse contexto, ele vai trazer uma resposta. E aí você percebe que o apóstolo Paulo também vai trabalhar apelo à unidade. Paulo exorta a igreja a pensar nos outros antes de si mesmo. Isso é interessante, querido. E mais na frente nós vamos compreender, lendo essa carta, ou essa perícope, ou essa passagem, ou esse parágrafo, que vai trabalhar praticamente esse apelo à unidade. E Jesus como modelo de humildade. Humildade não é um conceito abstrato, mas uma pessoa. E aqui nós temos o versículo que vai dar base e vai dar estrutura a essa ideia que a humildade é uma pessoa e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O versículo 5. Vamos para o próximo slide. O que nós temos aqui? A passagem. Nós temos aqui a passagem do Filipenses capítulo 2, dos versículos 5 a 7, essa aqui, e depois do 8 ao 11. Vamos ler juntos? E aí eu quero ler juntos, irmão, com uma tela cheia. Tenham entre vocês o mesmo pensamento que Cristo Jesus teve. Que pensamento foi esse? Ele, sendo Deus, na sua natureza real, não achou que devia procurar tirar proveito para si mesmo, pelo fato de ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abandonou tudo o que tinha e assumiu a forma de servo, tornando-se igual aos homens. E quando ele apareceu em forma de homem, o que mais a passagem vai dizer? Ele se humilhou, tornando-se obediente a Deus em tudo, ainda quando isso lhe causou a sua própria morte, e uma morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou, ele deu o nome que está acima de todos os outros nomes. Todos irão se ajoelhar quando ouvirem o nome de Jesus, tanto aqueles que estão nos céus, aqueles que estão na terra e aqueles que estão debaixo da terra. E todos irão confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E isso é muito importante nós compreendermos isso, querido. Por quê? Porque essa passagem bíblica, ela tem uma ideia de mostrar. Isso praticamente era um cântico. Praticamente a igreja, ela cantava isso, e esse tipo de cântico era didático. Ela tinha como objetivo impregnar na mente para que os cristãos da igreja primitiva entendessem através dessa passagem que se tornou um hino. Se você bem entender, e aí você vai ver aqui que o título dessa aqui é o hino que revela quem Jesus Cristo é. Isso é muito importante. E agora nós vamos para o próximo ponto, que diz assim, Jesus no trono. Aqui é o primeiro passo. Jesus no trono, natureza divina. E aí nós temos aqui a forma de Deus. O nome grego, morfe,
refere-se à natureza essencial e imutável de Deus. O interessante é que o texto ele vai dizer, e não usurpando, ou tendo a forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Então aqui é forma, é a essência imutável de Deus. Jesus não apenas parecia Deus, continuando a leitura, ele possuía a mesma essência do Pai. Isso é muito importante, querido, porque isso no decorrer, após a igreja cristã, a igreja apostólica, os pais da igreja, conhecidos como os patrícios, ou os patriarcas ali, os padres da igreja, eles tiveram muitos embates. E uma das doutrinas heréticas que foi desenvolvida dentro da igreja, dizia que Jesus apenas parecia, ou ele apenas tinha, como é que a gente pode dizer, não era Deus. Ele apenas tinha uma imagem de Deus, mas não era Deus. Mas só que a ideia paulina é, Jesus não parecia Deus, ele possuía a mesma essência de Deus. Ele era o próprio Deus encarnado. Divindade plena, eterna e absoluta antes da encarnação. Então, se você percebe que a trilogia de Jesus é Jesus no trono, e depois nós conseguimos compreender que lá no trono ele sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus. Não se aferrou, aquele não se usurpou, não considerou ser igual a Deus. O interessante é que esse texto bíblico aqui, querido, ele vai dar uma ideia que é bem aqui, ó. O versículo 6 diz assim, embora, deixa eu aumentar aqui, embora ele fosse Deus na sua natureza real, ele não achou que devia procurar proveito para si mesmo, pelo fato de ser igual a Deus. Não usurpou, não considerou, não aproveitou a vantagem de ser Deus. Não, Jesus não considerou ser igual a Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que devia aferrar, coisa que devia aproveitar. Não. E aqui o texto vai dizer o quê? Jesus não usou sua igualdade com Deus para vantagem própria. Uma escolha voluntária de abrir mão dos privilégios da glória. O contraste com Adão, que tentou roubar a igualdade de Deus. Então aqui nós já temos a primeira ideia dos céus. Nós temos o primeiro ponto. Depois nós vamos ter que há um V, a descida, depois o ponto V embaixo, a humilhação, e assim a subida, né? Quer dizer, um V, o Senhor em cima, depois embaixo e depois subindo, tá bom? Vamos continuar. Ok, e aí nós temos o próximo que é a chamada, o esvaziamento, a kenosis, que é o ato de esvaziar. O que isso não significa? O que não foi? Não foi abandono da sua divindade. Jesus continuou sendo o verdadeiro Deus durante toda a sua vida terrena. Isso nós precisamos compreender. O esvaziamento, o anular, o abandonar as prerrogativas para se humilhar. É isso que Jesus fez. Ele, quando se torna homem, quando ele se humilha, quando ele se humaniza, ele se humilha. Essa humilhação, querido, teve como prerrogativa deixar os seus atributos, não perder, deixar de usar. É como o texto lá que Filipenses vai dizer, não usurpou, não se aproveitou, não usou. Quer dizer, deixa eu ver como diz mesmo o texto lá, ele não considerou ser igual a Deus. Então essa é a ideia. Não foi o abandono da sua divindade, isso é muito importante nós compreendermos. Jesus continuou sendo o verdadeiro Deus durante toda a sua vida terrena. E aí tem o que realmente foi. Ele esvaziou-se das prerrogativas e privilégios da glória divina. E também renunciou ao uso, renúncia ao uso independente de seus atributos divinos. Ele não quis, como Deus homem, como o homem Deus, ele não quis. Por quê? Porque ele veio com uma missão. Ele veio como servo sofredor. Ele veio cumprir umas prerrogativas que o Pai tinha desenvolvido na eternidade, junto com o Espírito Santo e com o Deus Pai. Como um rei, aqui é uma ilustração, como um rei que se veste de plebeu para salvar seu povo, ele, Jesus Cristo, abre mão do conforto e do reconhecimento do palácio, mas nunca deixa de ser o rei por direito. E aqui esse rei, Jesus Cristo, entrega a sua vida por nossa causa. Vamos continuar. A descida. Estágios da humilhação. Então nós temos aqui 3 estágios. O primeiro estágio diz o quê? Forma de Deus. O segundo estágio, ele é semelhante aos homens. E o terceiro estágio, ele obedece até a morte. O que o primeiro estágio ele vai trabalhar? O primeiro estágio vai dizer o quê? Que ele se humilhou ao ponto de se tornar servo.
Jesus assumiu a condição de doulos, que é uma palavra grega que significa escravo. O Senhor de todo o universo escolheu a posição de menor prestígio para servir a humanidade, entregando a sua vida. Então, ele tem a ideia de servo, do servo sofredor, do servo de Deus, do escravo que se humilha. A ideia, querido, é aquela lá, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos no cenáculo, ali naquele local onde a ceia também seria. Então, ali ele traz essa ideia. Aquilo é um servo, aquilo é um escravo. A semelhança, o estágio 2, semelhança dos homens. A encarnação real. Ele não apenas parecia humano, ele tornou-se 100% humano. Verdadeiro homem, verdadeiro humano, então plenamente humano, sujeito às limitações físicas, exceto no pecado. Então ele foi tentado em tudo, sem pecar e sem pecado. E o estágio 3 diz assim, que a obediência, perceba que ele se torna servo, depois a encarnação o reconhece como homem, e aí ele obedece essa missão de Deus Pai. Uma entrega voluntária. Jesus não foi vítima das circunstâncias, mas obedeceu ao plano do Pai até o último suspiro e morte de cruz. É isso mesmo, querido. Então, o que é que nós temos? Voltando um slide, nós temos aqui Jesus nos céus, o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra. Ele começa a sua humilhação, a sua peregrinação. Ele se esvazia dos seus atributos, do seu poderio, das suas prerrogativas ali como Deus, porém sem deixar de ser divino. O homem-Deus está humanizado. E aí ele desce para o estágio da humilhação, até a morte e morte de cruz. O outro ponto é que nós precisamos entender o significado da cruz. Perspectiva histórica. Extrema humilhação, reservada para escravos, rebeldes, deixa eu ampliar, e os piores criminosos. Exclusão social. Um cidadão romano não podia ser crucificado. Era a morte dos sem direitos. Olha só como Jesus ele encara isso. Vergonha pública, projetada para ser um espetáculo de dor e desonra. Por isso que você percebe aquela via cruzes, Jesus sendo humilhado pelos guardas, sendo cuspido, esbofeteado, enquanto você vê que há uma peregrinação, e aquela peregrinação, querido, humilhante, é isso mesmo. É para que ele sinta dor, seja desonrado e se torne um espetáculo para as pessoas e para os humanos, para aqueles que estão ao redor. Perspectiva bíblica, nós lemos aqui a perspectiva histórica, agora a perspectiva bíblica é o significado da cruz, a maldição. E aí nós temos Deuteronômio 21:3 que diz assim: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Então nós já temos uma perspectiva bíblica. E aí nós temos a substituição em Gálatas 3:13 que diz assim: Jesus tornou-se maldição em nosso lugar. Isso é muito importante nós compreendermos. Então você percebe que o ato da humilhação leva Jesus a se tornar maldito por causa de nós. E aí nós temos essa frase aqui, que faz parte do versículo 3, que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Aqui é o ponto mais baixo da história humana, querido. Aqui é o ponto mais baixo, aqui é a humilhação total de Jesus Cristo. Ele se humilhou, Ele se tornou maldito por causa de nós, por causa dos nossos pecados, por causa da separação que nos fazia e que nos tornava inimigos de Deus. Então, isso é muito importante nós compreendermos, e aí você que está dando aula, você que está interagindo com os alunos, você precisa inculcar isso, você precisa trazer essa realidade da maldição que estava sobre nós, e Jesus Cristo substitui, expia, faz a propiciação, se torna maldito por causa de nós. O outro slide que fala agora, a subida, a exaltação soberana, que você encontra no versículo de número 9, que diz assim: a exaltação soberana. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Versículo 9. Resposta do Pai. Pelo que também, a exaltação não é aleatória, é a resposta direta de Deus à obediência e humilhação de Cristo. Se nós estamos entendendo, querido, aqui nós precisamos compreender que o ato de Jesus se humilhar, o ato de Jesus se humanizar, o ato de Jesus se tornar escravo, o ato em geral, querido, Deus vai receber e vai o exaltar soberanamente. Interessante aqui na oração
acho que é sacerdotal, lá de João 17, se não me engano, o próprio Jesus disse: dai-me a glória que eu tinha antes de vir para cá. Então Deus agora o exalta. O caminho para a glória passou obrigatoriamente pelo vale da humilhação. O interessante é que a ideia do apóstolo Paulo, versículo 5 diz: e tende o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas antes se humilhou. Então a ideia que o apóstolo Paulo também está tratando, queridos, é o que? É esse exemplo para nós. O interessante é que se você lê os versículos de 1 a 4, você vai encontrar ali palavras que vai expressar a ideia que nós devemos ter, tá bom? De humildade, de abandonarmos o nosso ego, de não buscarmos somente os nossos próprios interesses, nós temos que buscar também os interesses dos nossos irmãos. Então, querido, essa é a ideia desta passagem. Sabe que essa passagem se tornou tão profunda que ela vem trazendo a ideia de Jesus. O outro aqui, Deus valida publicamente o sacrifício do seu filho, o sacrifício de Jesus. Então, a resposta do Pai é a sua exaltação. Deus Pai agora vai exaltar Jesus sobre todo nome, sobre toda a carne. O nome que agora nós conhecemos é Jesus. Jesus é o maior nome da história. No nome de Jesus, pessoas são libertas. No nome de Jesus, orações são respondidas. No nome de Jesus, querido, nós somos salvos. É pelo nome de Jesus, é quando nós clamamos o nome de Jesus, é que nós encontramos o verdadeiro significado e a salvação. A outra parte aqui desses slides, a palavra aqui, profundidade do grego, que é hyperexaltose, que significa super exaltado ou hiper exaltado. Jesus não apenas voltou ao que era, ele foi elevado à posição de honra suprema, como Deus homem vitorioso. Isso aqui é interessante, muito interessante nós nos aprofundarmos, porque ele desce, ele recebe a mesma glória e volta a receber os seus atributos, mas agora, querido, como o Deus homem, o único que tem corpo nos céus. Isso é muito importante. O nome dado é Kyrios, Senhor. O nome de Yahvé. Isso é muito importante, querido. Como isso é importante nós compreendermos isso. Nós precisamos absorver. Isso faz parte da nossa caminhada cristã. Entendermos o que Jesus era, como ele desceu, como ele viveu entre nós e a sua subida e a sua estada nos céus. As Escrituras, ela nos revela que Jesus está à direita de Deus Pai intercedendo por nós, que Jesus é o nosso advogado. E João lá diz: filhinhos, uma das cartas de João, não pequeis, porém, se todavia pecardes, fique sabendo que Jesus, o nosso advogado, está ao lado do Pai, intercede por nós. Isso é muito importante. Vamos lá? E aí, querido, nós temos o reconhecimento universal nos céus. Anjos, arcanjos e toda a horte celestiais reconhecem sua autoridade suprema. Na terra, toda a humanidade, reis e plebeus, crentes e decrentes, dobrarão seus joelhos. Isso é muito. E debaixo da terra, até mesmo os mortos e as forças demoníacas serão forçados a admitir sua vitória. O interessante é que, se você bem entender, querido, quando Jesus esteve aqui na terra e quando os demônios apareciam, havia uma reverência muito extrema. Não havia um desacato, não havia um desrespeito. Havia uma palavra, ele sempre chamava o Senhor, que tu queres. Então você percebe esta ideia. Então aqui que nós temos, e debaixo da terra. Então toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor nos céus, na terra e debaixo da terra. Vamos continuar. E aqui, aplicação prática. Depois de nós compreendermos essa ideia, tem uma aplicação. O apóstolo Paulo, do versículo 1 até o versículo 4, ele vem trazendo as ideias do seu pensamento. No versículo 5, que para mim é a chave que liga dos versículos 1 a 4 até os versículos 6 a 11, a ideia que nós temos que ter Jesus. Aplicação prática, imitando a Cristo. Humildade genuína. Se o próprio Deus se humilhou, quem somos nós para buscarmos status? Humildade é ter a perspectiva correta sobre quem somos diante de Deus. O caminho do reino, aqui o caminho do reino. No reino de Deus, o caminho para cima passa obrigatoriamente por baixo. Quem se humilha será exaltado por Deus. Humilhai-vos perante o Senhor. Tiago 4,10. Servir e não ser servido.
imitar a forma de servo em nossos relacionamentos. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos. E decisão de adoração. Você dobrará seus joelhos agora por amor e gratidão, ou depois por juízo. A rendição a Cristo é a única resposta lógica ao seu amor. E aqui, primeira parte do versículo, tende em vós o mesmo sentimento. Isso aqui é muito importante. Nós compreendemos isso, querido. Nos vai nos proteger da soberba, do desejo do enriquecimento, do desejo de um status, da fama. Nós precisamos ser simples como a pomba, prudentes como a serpente, esperar Deus abençoar-nos, não buscar desordenadamente as coisas para tentar mostrar que nós somos abençoados. Nós precisamos da direção de Deus. Lá em Mateus capítulo 6, se não me engano, os últimos versículos vai dizer: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é muito importante nós compreendermos isso. Vamos lá. E aqui nós temos a síntese, né, do que essa aula e esses slides nos mostraram. Nós temos aqui os céus, lá onde Jesus estava, o trono. Depois ele vem descendo ao esvaziamento. Depois, na parte de baixo, a servidão. E o ponto mais crucial, a sua humilhação, que foi a morte de cruz. Depois disso, a ressurreição, a super exaltação e a adoração eterna. Ele será adorado eternamente. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, tá bom? Então esse é o um resumo desta aula e dessas instruções. E aí, conclusão e desafio. Uma reflexão. Em qual área da sua vida você ainda resiste em descer para servir ao próximo? E aí nós temos um desafio prático. Escolha uma situação específica nesta semana para agir com humildade radical de Cristo. O que você pode fazer na escola, no seu serviço, na igreja, entre a comunidade, na sua família? Que ato radical é esse que você pode fazer? E a oração. Peça ao Espírito Santo para moldar em você o mesmo sentimento que houve em Jesus. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Tiago 4:10. Com isso, querido, nós concluímos mais uma aula, e essa aula ela vai dar suporte, ela vai de alguma maneira também esclarecer a aula da classe da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Então, eu quero agradecer a todos e até a próxima oportunidade, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.